gente, primeiramente, boa noite. Gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, tanto alunos quanto os professores, no nosso último dia de SEMAT. Eu vou fazer uns pequenos avisos. A gente vai disponibilizar o form de presença no começo e no final da palestra. É necessário somente assinar uma vez, então não precisam se preocupar com isso. Hoje, nosso palestrante é o nosso querido Elias. Ele já esteve na SEMAT presencialmente com a gente. É um conhecido meu, digamos, de bastante longa data. E a gente pode se dizer que ele é da casa, porque ele se formou na FANQUIL, que depois se tornou a EEL, que hoje a gente estuda. Agora ele terminou recentemente o doutorado dele na Unicamp, na parte de ferramentas de usinagem, e eu tenho certeza que a palestra vai ser muito proveitosa. Sinta-se à vontade para começar, Elias. Muito obrigado a todos presentes. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Gabriel, Giovanni, Guilherme, Natália, pela atenção que vocês tiveram comigo, pelas reuniões que a gente fez de preparação para essa palestra, né? Só corrigindo, eu estou começando o meu doutorado, né? Eu terminei o meu mestrado, mas estou começando o doutorado, ainda não terminei, né? Infelizmente, mas eu pretendo terminar rapidinho. O doutorado que eu estou fazendo na Unicamp. Gostaria de agradecer também ao corpo docente da Escola de Engenharia de Lorena, do qual eu tive a grata satisfação de estudar aí, né, com o professor Sebastião, que apareceu agora há pouco. É uma lembrança muito boa aí do tempo que a gente viveu com vocês na faculdade, tá? E queria agradecer mais uma vez pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que muito me interessa, que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos, tentando passar para vocês um pouco da visão desta área que eu trabalho um pouco aí, e quem sabe eu possa contribuir com o conhecimento de vocês aí, um pouquinho do que eu já aprendi nesse tempo aí. Tá certo, pessoal? Gostaria também de fazer um agradecimento especial aí ao pessoal do Senai de Taubaté. Eu sou professor do Senai Taubaté. Estou lá desde 2011 como funcionário da casa, mas já prestava serviço no Senai Taubaté a partir de 2005 como cursos em empresa, como serviço em terceiro e tal. Como eu falei, eu fiz um mestrado também aí na USP, né, em Lorena, na área de processo de fabricação, né, especificamente sobre usinagem de ligas de alumínio. E pretendo aí prosseguir meu trabalho no doutorado na área de usinagem de aços endurecidos. Tá? Bom, eu vou iniciar essa palestra, então, compartilhando com vocês a apresentação aí. Só se vocês me permitirem, eu vou iniciar falando um pouquinho lá da Escola Senai Taubaté, onde eu trabalho e onde estou hoje como professor, tanto da faculdade quanto dos cursos de pós-graduação. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho da escola aí, rapidinho, só para a gente iniciar a palestra. Então, pessoal, o Senai Taubaté, ele é uma escola que vem prestando serviço já há mais de 70 anos na cidade de Taubaté, e ele oferece aí alguns cursos de formação bastante interessantes, aí é só para conhecimento de vocês, porque alguns cursos interessam para vocês, que são graduandos, e outros cursos podem interessar para familiares ou outras pessoas aí. O Senai hoje ele conta com algumas linhas de aprendizado, né? Aprendizagem industrial, a formação inicial e continuada e cursos técnicos. Só para dar um exemplo, na aprendizagem industrial hoje, a gente tem na área tecnológica cursos na área automotiva, eletroeletrônica, metalmecânica e etc., né? Todos cursos presenciais. Na formação inicial e continuada, também na área tecnológica, nós temos curso de automação e agora nós estamos com alguns cursos à distância, tá? Automotiva, construção civil, eletroeletrônica, energia, gestão de RH, marketing, etc.
vários cursos aí que podem ser presenciais ou podem ser online, né? Os cursos técnicos hoje, o Senai está inovando bastante na área de curso técnico. Ele tem o curso de automação mecatrônica, que é presencial, automotiva, que é à distância, metalmecânica, que pode ser presencial ou à distância, e a tecnologia da informação, na área de informática, né, que é presencial. Bom, além disso, o Senai ele conta com um curso superior hoje, superior de tecnologia em mecatrônica industrial, né, curso de 3 anos, curso de graduação também. E na pós-graduação, nós contamos com os cursos aí de 1 ano e meio, né? Pós-graduação em automação industrial e robótica, tecnologia em processo de usinagem, engenharia da qualidade e aplicações da internet das coisas, o IoT aí, né? Além disso, o Senai está homologando já para este final de ano alguns cursos de extensão universitária que servem para vocês aí, graduandos da escola aí. São cursos rápidos, de 30 horas, 40 horas, que vêm complementar aí o conhecimento dos graduandos aí de universidades, principalmente de engenharia, etc. Tá? Então é isso, pessoal. Essa é a escola de Taubaté, esse aqui é o site, taubaté.sp.senai.br, no qual eu agradeço também a participação aqui neste evento. O professor, diretor da Escola Senai Taubaté, Fernando Manuel Gonçalves, o nosso coordenador, que é o Peixoto, o Flávio, que é o nosso coordenador pedagógico, Cleiton, que é um grande amigo lá, professor, que eu sei que está assistindo aí também, todos os professores da instituição lá e os amigos que estão assistindo a nossa palestra. Começo perguntando aí, me dê um feedback, está tudo certo, a imagem está aparecendo bem, está tudo certinho? Tudo certinho. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou iniciar essa palestra, então, mostrando para vocês que dentro de processo de fabricação, a gente tem especificamente 2 áreas, que é a área de com remoção de cavaco, né, e a área sem remoção de cavaco. A usinagem, ela está inserida na área com remoção de cavaco. Né? E aí nós temos 2 tipos de usinagem, a usinagem convencional, que a gente chama, e a usinagem não convencional. Na convencional, a gente tem torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilamento, etc. E na não convencional, corte com jato d'água, corte abrasivo, ultrassom, laser, plasma, etc. Nós vamos falar especificamente hoje da usinagem convencional e vamos falar alguns aspectos importantes da usinagem de superligas de níquel e titânio, que são 2 ligas de grande interesse na indústria aeronáutica, também na indústria biomédica, o titânio principalmente, e que são ligas consideradas de baixo índice de usinabilidade, ou seja, a usinagem dela é muito difícil, porque é um material de alta resistência que tem algumas particularidades aí para a execução do processo. Então, qual que é a importância da usinagem, né? Só para alguns números aqui. 80% de todos os furos são realizados por usinagem. 100% dos processos de melhoria da qualidade superficial são feitos por usinagem. Comércio de máquinas, ferramentas, que aumenta o PIB do país, aí, que coloca o país numa posição de riqueza mundial, aí, basicamente é de máquinas e ferramentas. Né? 70% das engrenagens de transmissão de potência são feitas por usinagem. 90% dos componentes da indústria aeroespacial, que é o que a gente vai falar hoje. 100% dos pinos médico-odontológicos. E 70% das lentes de contato extraoculares, 100% das lentes de contato intraoculares, lentes para leitores digitais e suas matrizes, e etc. Tudo feito por usinagem. Então, vamos dar algumas definições de coisas que eu vou falar durante a palestra sobre usinagem, para todo mundo ficar ciente do que é. Então, usinagem é uma operação que confere à peça forma, dimensões ou acabamento superficial, ou ainda uma combinação desses, através da remoção de material sob a forma de cavaco. O que é o cavaco? É uma porção de material da peça retirada pela ferramenta,
caracterizando-se por apresentar forma irregular. E aí eu tenho dois tipos de operação que a usinagem pode fazer, que é o desbaste, que é uma operação de usinagem que precede o acabamento, e eu só estou interessado em tirar material para ficar perto das dimensões finais, então quanto mais rápido eu fizer isso, melhor. E o acabamento, que tem o interesse de dar vamos dizer assim, um aspecto final para a peça, tanto dimensional quanto de aparência, muito bom aí. Bom, a remoção de material, então, ocorre através da interferência entre uma ferramenta e uma peça, sendo a ferramenta constituída de um material de dureza e resistência muito superior ao material da peça, evidentemente. Se a ferramenta tem a habilidade de cortar a peça, logicamente que a sua dureza e a sua resistência é bem superior à da peça. O estudo da usinagem, então, pessoal, ele é baseado em várias áreas, da mecânica, da física, né? Cinemática, atrito e deformação, da termodinâmica, geração e propagação de calor, vocês vão ver que isso é muito importante, principalmente para essas duas ligas específicas aí, e das propriedades dos materiais. A usinagem, na verdade, é uma sequência de operações que a gente realiza, removendo o cavaco e visando deixar a forma final da peça. Então, na verdade, o que caracteriza um processo de usinagem e o que é peculiar para vários processos é a retirada de cavaco, tá, pessoal? No qual vai me permitir fazer das peças mais delicadas, mais detalhadas, até peças gigantescas. Se vocês não perceberam, tem dois caras de pé aqui, ó, né? É um motorzinho de navio. Então, o processo de usinagem me permite fazer qualquer tipo de peça hoje, principalmente com as novas inovações das máquinas ferramentas aí, e também das ferramentas de corte. Eu vou passar um videozinho aqui agora, para aqueles que não são da área, para ter uma noção do que é a usinagem, pelo menos das quais a gente vai conversar aqui, né? Então, a gente começa esse vídeo através do processo que a gente chama de torneamento. O processo de torneamento é um processo de uma ferramenta monocortante que, através do movimento longitudinal e transversal e rotação da peça, dão uma forma específica para essa peça, dão um perfil específico para essa peça. Perceba, desde esse primeiro processo, que existe uma interação da ferramenta com a peça, convertendo o material da peça em cavaco. E isso, logicamente, vai gerar ali atrito, vai gerar calor, vai gerar uma interferência muito grande. Tudo isso, pessoal, resulta, a ferramenta, então, gira e a mesa faz movimentos tanto no sentido X, quanto Y e quanto Z. Eu vou falar disso já já. Mas olha o ponto em comum. Tanto no fresamento quanto no torneamento, o que existe é a interação da ferramenta com a peça, com o material da peça, removendo o material que a gente chama de cavaco, né? Então, vocês estão vendo aí a geração de vários fragmentos aí da peça que são chamados de cavaco, né? Bom, se eu produzo um bom cavaco, dentro da operação de usinagem, consequentemente, a peça final será boa. Então, a atenção especial à produção de cavaco. Aí vocês estão vendo uma operação de furação, né, que também é uma interação de uma ferramenta rotativa com movimento linear, com a intenção de produzir um furo, né, que, por incrível que pareça, também dá para ser feito em formas diferentes da cilíndrica, né? Então, dá para ver aí a interação dos dois materiais e, em todos os casos, a geração de cavaco. Então, o que importa para uma boa usinagem seria configurar bem tanto as ferramentas quanto os materiais que estão interagindo, no sentido de gerar bons resultados de remoção de material. Isso faz com que o cavaco, então, pessoal, ele é o principal ponto em comum entre os processos de usinagem, como vocês viram. Então, eu preciso, no processo de usinagem, tomar conta de como eu estou formando esse cavaco, para que a formação desse cavaco venha a gerar, no final, uma peça de boa qualidade. Passado por bastante coisa, né? A forma do cavaco ela é influenciada pela geometria da ferramenta, ela é influenciada pelo material da ferramenta, se está tendo desgaste ou não, né?
ela é influenciada pelas condições de corte. Então, quanto que a ferramenta está avançando, qual a profundidade de corte que eu estou usando, qual a velocidade de corte que eu estou usando. Vai ser influenciada pela máquina ferramenta, nas suas características, né? Se tem folga, se tem vibrações ou não, né? Vai ser influenciada se eu tenho presença de fluidos lubrificantes para melhorar a condição de corte. Vai ser influenciada pelo material da peça, principalmente devido à tenacidade, resistência, microestrutura, modelacidade, etc. E também se a ferramenta em si possui alguns dispositivos para facilitar a quebra do cavaco. A formação de cavaco, como a gente viu, ela influencia no desgaste da ferramenta, ela influencia nos esforços de corte, ela influencia no calor gerado durante a operação, e ela influencia na penetração do fluido de corte. Se o fluido de corte consegue chegar até a região do corte. Isso é a coisa mais importante. O importante que está acontecendo aqui no processo de desgaste da ferramenta, vocês estão percebendo aqui, geração intensa de calor, né? Podendo chegar, em alguns casos, a 1.200 graus na ponta da ferramenta. E isso faz com que eu tenha dificuldade até de inserir fluido de corte. Porque o fluido de corte, apesar de ele estar caindo na superfície da ferramenta, ele vaporiza antes de efetivamente tirar calor da ferramenta. E às vezes ele é ineficaz. Nós vamos ver no final da apresentação que existem algumas técnicas especializadas para a gente poder colocar esse fluido de corte na região específica do corte. Aí, né? Bom, o cavaco, então, ele é formado através do deslocamento de uma cunha cortante, que é a ferramenta, através do cisalhamento desse material, criando um ângulo aqui com a direção de corte, né? E formando o cavaco que vai escoar sobre a superfície da ferramenta, formando ali, tridimensionalmente falando, um pano de cisalhamento, que vai estar promovendo a ruptura desse material e retirada na forma de cavaco. Então, vamos ver isso acontecendo através de um vídeo aqui. Ó. Aqui é uma operação de torneamento que foi filmada microscopicamente. Então, a gente vai ver aí, ó, o deslocamento da ferramenta e a geração do cavaco. Isso aqui é um aço, né? Então, quando a gente vira, para ter uma perspectiva melhor, a gente vê a ferramenta cortando com um ângulo de cisalhamento formado aqui, ou seja, eu cisalho o material nessa posição e ele escoa sobre a superfície da ferramenta, causando atrito, calor, uma série de coisas aqui com a ferramenta. Então, vamos classificar, dependendo do material, que tipo de cavaco que eu tenho na usinagem. Eu vou ter 3 tipos específicos de cavaco. Tem o cavaco chamado cavaco de cisalhamento, o cavaco contínuo e o cavaco de ruptura. O cavaco de cisalhamento geralmente acontece com materiais de maior resistência, que vão se romper em regiões específicas. O cavaco contínuo, geralmente, para materiais mais moles, onde eu tenho uma sequência de zonas de cisalhamento que não dá nem para identificar uma da outra. E eu vou ter, por exemplo, no caso do ferro fundido, materiais frágeis, né, a formação de cavaco na forma de fragmentos, de ruptura. Né? Então, como é que se dá isso? No cavaco de cisalhamento, eu tenho a aproximação da ferramenta, o represamento de material e um cisalhamento concentrado numa determinada região. Lembre-se, quando eu estou fazendo cisalhamento nessa região, eu estou gerando uma quantidade imensa de calor nessa região. Né? Esse material escoa sobre essa zona de cisalhamento sem se romper completamente, e isso vai se repetindo. E eu vou formando um cavaco aqui na forma de um dente de serra, né? Mas com regiões bem específicas desse cisalhamento. Então, dá para ver aqui, ó, esse é um cavaco de titânio. Também, na Superliga de níquel, acontece isso. Dá para perceber direitinho esse serrilhamento do cavaco, e as regiões onde houve o cisalhamento desse cavaco. Isso é uma característica dos materiais de maior resistência mecânica, tá? Outra coisa, no cavaco contínuo, por exemplo, para materiais mais moles, eu tenho o represamento do material, porém, quando eu tenho o escoamento desse material, eu tenho uma sequência de regiões de deformação. Eu não tenho especificamente regiões separadas. E isso é uma característica desse tipo de material. Por exemplo, a usinagem de alumínio. Olha aqui, ó. Aqui é a marca onde estava a ferramenta. E aqui é o cavaco saindo da peça, né?
Então, eu vejo várias regiões de deformação sem especificamente estar observando uma, né? E os cavacos de ruptura? Quando eu tenho represamento de material, eu tenho a ruptura de um pedaço desse material e isso vai acontecendo na sequência. Então, o cavaco ele sai em pequenos fragmentos, né? Vamos ver isso na prática agora. Aqui é o cavaco. O que aconteceu? A gente acabou falando aqui, ó, só para pegar de novo o fio da meada, que nós temos 3 tipos de cavaco. O cavaco de cisalhamento, que se caracteriza por regiões bem definidas de cisalhamento, e regiões que não teve cisalhamento. Cavacos, né? Está aqui a imagem lateral dele, então dá para ver essas regiões de cisalhamento, típicos de superligas de níquel e titânio. Cavacos contínuos, onde eu não tenho uma divisão dessas regiões de cisalhamento, elas são continuamente uma do lado da outra. E os cavacos de ruptura, que devido à sua fragilidade, saem em pequenos fragmentos aqui, né? Então vamos ver aqui no vídeo isso acontecendo na prática. Então, por exemplo, no primeiro vídeo aqui, vocês vão observar a usinagem de uma peça que está gerando cavaco segmentado, né? Então, é meio escura a filmagem, mas vocês vão perceber que o cavaco sai totalmente serrilhado em regiões bem definidas de cisalhamento, né? Aqui tem até a simulação por elementos finitos, mostrando que há uma concentração de esforços e a geração do cisalhamento em pontos específicos da ferramenta, né? Depois, no caso dos cavacos contínuos, né? Por exemplo, o aço aí. Quando a gente usina um aço carbono comum, normalmente o cavaco apresentado é um cavaco contínuo. Então, não dá para perceber muito as lamelas de deformação, de cisalhamento, né? Elas acontecem como uma massa pastosa que flui sobre a superfície da ferramenta. Lembrando que isso tudo está gerando muito calor, tanto pelo atrito com a ferramenta, quanto pelo cisalhamento do material. No caso do ferro fundido, é bastante interessante, porque eu tenho veios de grafita dentro dele. E essas veios de grafita tornam... Então, exemplos de cavaco aí, né? Cavaco contínuo, cavaco cisalhado e cavaco de ruptura, que estão intimamente ligados aí, pessoal, à resistência mecânica do material. Materiais mais frágeis tendem a ser cavacos arrancados, cavacos de ruptura. Materiais mais moles tendem a ser cavacos contínuos. E aqui há uma transição dentro dessa região que ele pode virar um cavaco cisalhado ou segmentado, né? Bom, tudo isso, pessoal, faz com que, no estudo de materiais de difícil usinabilidade, vocês estão vendo aí no vídeo, eu tenho uma geração intensa de calor. A geração de cavaco se torna muito complicada, imputando à ferramenta desgastes e um nível de vida da ferramenta muito curto. Então, ela vai prejudicar, olha só, fazendo uma rosca, olha a temperatura que gera. Então, tudo isso, pessoal, faz com que eu tenha que desenvolver, tanto para a ferramenta, né, quanto para o suporte e rigidez da máquina, condições especiais para essa usinagem. Senão, eu não consigo fazer. Senão, a superfície gerada não vai ter a tolerância dimensional e de forma que eu preciso, e também a ferramenta vai perder o corte muito rapidamente, fazendo com que a minha produtividade seja muito baixa, né? Bom, então vamos lá. Tudo isso, pessoal, vai causar desgaste dos mais variados na minha ferramenta. Por exemplo, no torneamento, né? A aresta de corte vai perder um corte muito fácil, porque elevação de temperatura diminui dureza. Se eu preciso de uma ferramenta com dureza muito acima da peça, e o calor vai fazer ela perder dureza, ela também perde o corte. No fresamento, isso acontece. Então, você está vendo a visão de ferramentas desgastadas. E tudo isso, pessoal, é ativado pela temperatura, né? Que, por sua vez, é ativado pela velocidade de corte e pelos parâmetros da máquina, avanço, etc. Então, vocês veem aqui que, para temperaturas mais baixas, eu tenho principalmente 2 mecanismos que vão desgastar a minha ferramenta, que é a adesão e a abrasão. A adesão e a abrasão acontecem por causa dos movimentos ali entre a ferramenta e o cavaco e a peça, né?
Mas se a temperatura começar a aumentar demais, eu começo a ativar outros mecanismos de desgaste. Por exemplo, oxidação, porque eu vou ter presença intensa ali de oxigênio do ar, né? E essa oxidação vai deteriorar a aresta de corda da ferramenta muito rapidamente. Também eu vou ativar mecanismos como difusão, e aí você vai falar assim, poxa, mas são duas superfícies que não estão paradas, que não estão sob pressão estática, e apesar de estarem sob muito calor. Como é que ocorre difusão entre o cavaco e a ferramenta? Acontece que alguns autores indicam que no contato da ferramenta com o cavaco, existe uma fina camada que se adere na ferramenta. E isso é suficiente para ocorrer difusão com a temperatura, e com o passar do tempo, essa camada que aderiu se desprende, levando um pouco da ferramenta junto com ela. E isso é ativado por temperaturas elevadas. Né? Então, vamos falar agora do nosso objetivo, que é as superligas de níquel e de titânio. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as superligas de níquel, né? O níquel é o quinto elemento mais abundante da superfície da Terra, né? Com massa atômica relativa de 58,71, né? Número atômico 28, e ele tem uma estrutura, o níquel mantém sua estrutura cristalina CFC no intervalo de temperaturas que vai desde o ambiente até o ponto de fusão, tá? Em média. É, sobretudo, esta propriedade que faz desse elemento químico e suas ligas materiais muito utilizados em aplicações que requerem resistências a temperaturas elevadas. Então, essa é a característica principal do níquel e principalmente das suas ligas, né? De manter a sua estrutura cristalina, chegando a casos aí de manter a sua estrutura cristalina muito próximo da temperatura de fusão. Ou seja, ele mantém a sua resistência até perto da temperatura de fusão. Sua massa volumétrica aí é 8,9, né, 1,13 do aço. Portanto, não é uma característica que o torna interessante em relação ao aço, porque ele é até mais pesado. Mas a característica principal que o torna importante em relação ao aço seria a sua resistência a elevadas temperaturas. Nas últimas décadas, o efeito combinado de elevadas tensões, temperaturas e condições ambientais vem requerendo materiais desse nível aí, né? Tais como limite de escoamento, ductilidade, resistência à fadiga de baixa e alta ciclagem, resistência à fluência e resistência à corrosão, características que as superligas de níquel apresentam. As principais características das superligas, então, são resistência ao calor, apresentando altas temperaturas de fusão, 1453 graus, mantendo suas propriedades mecânicas e químicas a altas temperaturas e alta resistência à corrosão, bem como resistência à fadiga térmica, fluência, erosão e choque térmico. Olha só a quantidade de características que tornam as superligas importantes. Só que vocês vão ver que muitas dessas características que são importantes no uso são um problema na usinagem. Então, comercialmente, a gente vai encontrar superligas pelo elemento químico, pelo tipo de processamento que ela eventualmente passou. Então, se ela é forjada, se ela é fundida, se ela foi feita por metalurgia do pó, e pelo tipo de mixtura, se ela é policristalina ou se ela é monocristalina, né? Policristalina podendo ser equiaxial, né, fundida normalmente, ou solidificada direcionalmente. E as ligas monocristal. Então, com relação ao elemento, eu tenho superligas à base de níquel, de ferro e de cobalto. De níquel, as mais conhecidas são o Inconel e o Naimonic. De ferro, o Incolloy. E o de cobalto, que era até usado como ferro. Pessoal, então, ligas de níquel, como é que foi o desenvolvimento com o passar do tempo, né? Ligas trabalháveis aí, mecanicamente. Ligas fundidas, né? Você vê que aqui, ó, temperatura para 1000 graus de vida e influência vai subindo, ou seja, a resistência dela vai subindo. Solidificação direcional e, ultimamente, as ligas monocristal, né, tendendo aí à produção industrial disso daí. Um exemplo aí, né? No A, fundição convencional de uma paleta de turbina. No B, na direcional, você está vendo aqui o sentido, né?
da direção. Isso tudo aumenta a resistência mecânica dos materiais aqui, né? E a monocristal, que não se identifica nenhuma divisão nos cristais, que é um cristal único, né? Tudo isso torna a peça com uma resistência mecânica elevadíssima, né? Aqui está a composição química das superligas, um enfoque aí para o Inconel, 718. Uma característica importante das superligas que vai valer para a usinagem, a sua condutividade térmica, muito baixa em relação ao aço, né? Chega a ser quase 1/5 da condutividade térmica do aço. E o que acontece com isso? Vocês vão ver que isso vai prejudicar muito a usinagem lá na frente. A mixtura. As superligas de níquel são compostas de uma fase chamada fase gama, que é uma solução sólida austenítica CFC, com elevado teor de elemento de liga, cobalto, cromo, molibdênio, tungstênio, em solução sólida. A austenita de níquel é o elemento central de uma superliga, dando a ela ductilidade e alta taxa de encruamento, que também vai ser um problema na usinagem, nós vamos ver já já. E aí, eu tenho uma fase precipitada, chamada fase gama-linha. Esta fase, ela é precipitada de altas frações de alumínio e titânio, formando esta mixtura aqui, ó. Esse estado de ordenação pode ser observado a temperaturas muito próximas do ponto de fusão. Então, toda vez que eu tenho um precipitado desse na minha superliga, ele vai fazer com que, muito próximo da temperatura de fusão, eu ainda tenha um material com alta resistência mecânica, né? Isso também é um problema para a usinagem, mas é muito bom para a peça que vai ser usada como paleta de turbina. Outra característica é que a presença de carbono mais cromo, molibdênio, tungstênio e titânio produzem carbonetos ou carbetos, né, dentro da mixtura. Podem ser carbetos simples ou carbetos mais complexos. O que ele faz? Ele aumenta a resistência às tensões, principalmente aquelas de origem trativa, que são específicas da usinagem. Se eu fizer um tratamento térmico conveniente, eu consigo precipitar aquela fase gama-linha nos contornos de grão da fase gama. E isso faz com que isso daí mantenha a estrutura a elevadas temperaturas mais ainda, né? Então, aqui é um vislumbre do desenvolvimento das ligas das superligas, né? Antigamente, a gente tinha a fase gama-linha precipitada e carbetos nos contornos de grão. Hoje, com o desenvolvimento das ligas, a gente já consegue alguns carbetos dispersos dentro da liga, carbetos, mas também a fase gama-linha nos contornos de grão, que aumentou muito a resistência. E aí, com o advento da solidificação direcional e mais para frente até a monocristal, a gente tem aí estruturas aí na forma de cubo nanométricos, né? De precipitados gama-linha dentro de uma matriz gama. Aí. Isso tudo, pessoal, com a precipitação, tudo é aumento a tensão de ruptura desse material, né? Tornando ele bem resistente aí para o seu uso. Daí, o grande interesse dele na área aeroespacial, 70% da aplicação dele, né? Também, nós temos aí aplicações na área de turbinas a gás, turbinas a vapor, né? Que demandam alto tempo de ciclagem, né? Com temperaturas relativamente altas, né? Por exemplo, no nariz de foguetes aí, né? Cerca de 3.000 graus aí. Mais de 50% de peso dos materiais de superliga são usadas nas turbinas aeroespaciais, principalmente nas turbinas a gás, né? Mas também são usados em árvore de Natal molhada, feita aqui pela Cameron, que estava até para extração de petróleo, turbinas para aeronave, foguetes, motores de foguete, reatores nucleares, turbinas a gás. Só regiões onde o trabalho é super fácil, né? Por isso que a liga tem que ter essa especificidade, essa resistência, essa resistência a intempéries, a corrosão e etc. E as ligas de titânio? O titânio ele tem um ponto de fusão bastante alto, 1.670 graus, e uma densidade relativamente baixa, né?
ela é por volta de 4,5 gramas por centímetro cúbico, bem mais baixa que do aço, um pouco mais alta do que o alumínio. Ele é o elemento, nono elemento mais abundante aí, desculpa, é o nono elemento mais abundante na crosta terrestre e o quarto metal industrial mais abundante. Então, as ligas de titânio pura, comercialmente pura, têm a estrutura totalmente alfa. Nós vamos falar disso aqui já já. Demonstra resistência superior à corrosão, mas inferior a propriedades mecânicas em comparação com ligas. Então, o titânio puro tem o seu uso bastante restrito, porque a resistência mecânica não é tão grande assim, né? Embora sem liga de titânio metálico é macio e apresenta baixa resistência, né? Suas ligas demonstram propriedades mecânicas excepcionais. O uso do titânio comercialmente puro é limitado. E também em relação ao preço, né, que é 15 a 20 vezes o preço do alumínio. O titânio é um metal que apresenta alta resistência a peso, em proporção, que é mantida a temperaturas elevadas. E tem excepcional resistência à corrosão. Então, já começa aí a ter algumas características de importância. Então, ele tem resistência quando eu levo em consideração a sua densidade. E ele tem também essa resistência mantida a temperaturas relativamente altas, né? E tem uma resistência à corrosão excepcional. A principal aplicação é na indústria aeroespacial, na fuselagem, tanto na fuselagem quanto em alguns componentes do motor, logicamente que em temperaturas menores do que as superligas, e as aplicações não espaciais tiram proveito principalmente de suas excelentes propriedades de resistência. Por exemplo, turbina a vapor, as lâminas da turbina a vapor, supercondutores, mísseis, resistência à corrosão, por exemplo, serviços marítimos, produtos químicos, petroquímicos, indústria eletrônica e instrumentos biomédicos. Uma característica interessante das ligas de titânio é que ela tem uma transformação alotrópica por volta de 883 graus centígrados, passando de hexagonal compacta, que a gente chama de fase alfa, para uma fase beta, que é cúbica de corpo centrado. Comparando com as ligas de titânio beta, as ligas alfa são superiores em resistência ao calor e soldabilidade, mas inferiores em força e trababilidade. As ligas de titânio beta são ligas que são soluções fortalecidas pela adição de estrutura beta estabilizadores. Uma estrutura totalmente beta à temperatura ambiente pode ser obtida por resfriamento da amostra através da solução de tratamento. A fase alfa precipita uma estrutura totalmente beta por tratamento e envelhecimento. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar mais para frente aqui, para a gente... Então, por exemplo, no caso do titânio 6,4 aí, acima de determinada temperatura, que vai ser influenciada por elementos químicos, né? Ela, ao se resfriar, ela vai precipitando a fase alfa, nesta região aqui no titânio 6,4, né? E essa fase vai fazer com que eu tenha características tanto da fase alfa quanto da fase beta, o que vão aumentar muito a possibilidade de uso dessas ligas. E o que faz ela ter esses dois elementos aí em conjunto? Alguns elementos de liga adicionados ao titânio, como o alumínio, oxigênio e nitrogênio, são elementos alfa estabilizadores, eles tendem a fazer a liga se precipitar como fase alfa. E eu tenho elementos molibdênio, ferro, vanádio, cromo e manganês, que tendem a ser alfa, beta estabilizadores. Então, eles tendem a fazer a precipitação ocorrer como fase beta. E aí, se eu misturar proporções desses, como, por exemplo, no titânio 6,4, aqui, ó, eu vou ter a fase alfa e beta convivendo em conjunto, como eu mostrei aqui para vocês. Ocorre a precipitação da fase alfa dentro da fase beta, e com isso eu tenho a característica das duas: resistência em baixa e alta temperatura e uso dela sem perder a resistência no trabalho. Para vocês terem uma ideia, titânio 6,4 é, em particular, uma liga que a gente chama de alfa-beta, porque ele tem as duas fases, de uso geral, que é responsável por cerca de 60 até 70, já vi, por cento de toda a produção de titânio. Você vê a importância dessa liga. Essa liga é tratável termicamente e, em condição recosida, pode substituir muito das ligas não tratáveis termicamente.
devido à sua boa resistência e estabilidade em temperaturas de até 400 graus. A temperatura em serviço varia de 400 a 483 graus durante a operação e em temperaturas mais altas, dependendo da aplicação. Aplicações das ligas de titânio. Geralmente, elas são aplicadas, vamos mostrar aqui, ó. Na arquitetura, por exemplo, o National Science Centre em Glasgow, na Escócia, foi usado para fazer cobertura lá, né? No setor naval, por exemplo, o USS Gerald Ford usava ligas de titânio aí. Na área aeroespacial, né? O motor do B-52. Quando eles começaram a estudar os voos supersônicos, né? Começaram a estudar por esse avião aqui, o X-3, né? Que era feito, a superfície dele, de titânio. Apesar que foi feito um só e não conseguiram passar de Mach 1, não chegaram a Mach 2. Mas depois todos os dados dele serviram para desenvolver o SR-71, que era um avião totalmente feito de titânio, um avião mais potente, com motores mais potentes, né? Que conseguiu passar de 3.000 km por hora aí. No setor automotivo, usado em várias partes do carro aí, pinça de freio, haste de molas, etc. E na área biomédica, também bastante utilizado aí. Portanto, disso daí dá para a gente ter uma noção da importância desses dois materiais no uso em aplicações especiais aí, né? Vamos ver algumas características do titânio aí e já pensando na usinagem. Ele tem uma tensão de tração aqui de 895 comparado com o aço 625. Módulo de elasticidade, você vê, ó, quase a metade do aço. Depende de muita energia para se deformar. E densidade, isso torna ele bastante interessante, né? A densidade dele é bem menor do que a densidade do aço. E se você ver a resistência específica, aí sim ele vai ter uma vantagem muito grande, porque a resistência dele chega a ser de alguns aços aí, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma densidade pequena e uma resistência alta, inclusive em altas temperaturas. Então, isso torna o material bastante interessante para as aplicações que a gente já falou. Agora, uma coisa muito problemática aqui, tanto o modo de elasticidade quanto a condutividade térmica para a usinagem. A condutividade térmica dele é 7,3 watts, e o aço aqui 50,7. Ou seja, ele conduz muito pouco calor. Vocês vão ver que isso é prejudicial, extremamente prejudicial à usinagem, né? O que coloca ele numa posição de destaque é, por exemplo, ele estar aqui numa densidade intermediária entre o alumínio e o aço, né? Isso é bastante interessante para o uso. A gente dá uma olhada aqui, ó, em relação à tensão limite de elasticidade, está aqui as ligas de titânio, né, temperaturas um pouco mais baixas, e aqui as ligas de níquel, né? Aplicações especiais. E quando eu faço uma resistência específica, né, levando em consideração a densidade, as ligas de titânio ficam aqui com grande importância, até mais do que as ligas de níquel em relação ao peso, né? Então vamos falar agora da usinabilidade delas, já que eu já falei, já dei uma noção para vocês das características da usinagem que são importantes, geração de cavaco, atrito, calor, etc. E já falei um pouco da característica das duas ligas aí, né? Então vamos falar. A usinabilidade é uma característica, pessoal, que é a facilidade ou a dificuldade que eu tenho de usinar um determinado metal. Então, quando a gente fala de ligas à base de níquel, elas são conhecidas como difíceis de usinar, para satisfazer os requisitos de produção e qualidade. As propriedades das ligas à base de níquel, que contribuem para uma má usinabilidade, pode ser resumida da seguinte maneira. A maior parte da sua força é mantida. E o que acontece? A usinagem ela funciona bem quando ela começa a aquecer, o material perde resistência, ela corta facilmente. No caso da superliga não acontece isso. Então, ela mantém a resistência dela mesmo em altas temperaturas, onde a ferramenta já está perdendo dureza. Então, eu vou ter ali um esforço exagerado sobre a ferramenta, levando a desgastes aí. O endurecimento do trabalho ocorre rapidamente, então ela é uma liga que encrua muito durante a usinagem. E esse encruamento aumenta a sua dureza, principalmente a elevadas temperaturas. E isso também é um contraponto, porque, na verdade, a usinagem está esperando o contrário disso para ser fácil, né?
As ferramentas de corte sofrem alto desgaste abrasivo devido à presença dos carbonetos, como a gente mostrou lá, tanto nos contornos de grão quanto dispersos dentro da matriz gama. Né? Eles funcionam mais ou menos como pedaços de vidro passando na superfície da ferramenta. Né? Ocorre reação química a altas temperaturas de corte ao usinar materiais com ferramenta de corte disponível no mercado, levando a altas taxas de desgaste por difusão. Não sei se vocês lembram disso aqui, eu mostrei lá atrás no gráfico, que todas as vezes que eu tenho temperaturas elevadas, eu ativo alguns mecanismos de desgaste de ferramenta. Um deles é a difusão. Então, como o material aquece demais na usinagem, eu proporciono desgaste, principalmente que a gente chama na usinagem de desgaste de cratera. Também ocorre soldagem, microsoldagem desse material com a superfície das ferramentas, o que vai, com o tempo, retirando o material da ferramenta, levando esse material embora, e a ferramenta vai perdendo massa e vai se tornando ineficaz no corte. Uma das principais características que torna essa liga difícil de usinagem é a baixa condutividade térmica. A baixa condutividade térmica é 0,11 e pouco em relação ao aço, que é 50 a 60. O que acontece? Bom, eu tenho uma maneira de perder calor durante a usinagem, que é ou saindo junto com o cavaco, indo embora, ou se dispersando na peça, ou ficando na ferramenta. Como a liga tem uma baixa condutividade térmica, o calor vai muito pouco para o cavaco, vai muito pouco para a peça. Ele fica na ponta da ferramenta. E isso aumenta demais a temperatura na ponta da ferramenta, fazendo com que, em muitos casos, eu tenha deformação e desgaste dessa ferramenta. Uma das coisas que acontece quando eu estou usinando superligas é esse tipo de adesão que a gente chama de aresta postiço de corte na ponta da ferramenta. Gruda e passa a fazer vez da ferramenta. Isso pode quebrar num determinado momento e levar a ponta da ferramenta junto, encurtando demais a nossa produtividade. Temperatura da ferramenta, então, vocês viram, é o fator-chave ali que acelera o desgaste, né? Então, é difícil eu tomar medidas experimentais de temperatura. Eu posso simular isso através de elementos finitos. Por exemplo, aqui, ó, chegando aí a temperaturas elevadas, aí não está dando para ver direito, mas eu acho que chega a 900 graus na ponta da ferramenta, na usinagem do Rastelói, que é uma superliga aí, né? Bom, o cavaco de uma superliga, da usinagem de uma superliga, ele tem um problema sério, porque no aço, o cavaco, como vocês viram no vídeo, ele escoa sobre a superfície da ferramenta. Então, tem uma grande área de apoio. Esse esforço todo está sendo distribuído por uma área grande. Portanto, a pressão de corte é muito baixa. Então, eu distribuo as pressões de corte uniformemente. Mas, no caso das superligas, e depois vocês vão ver também do titânio, o contato com a ferramenta se dá bem na ponta. E ela não se distribui por um espaço grande. Apesar dos esforços medidos, tanto do aço, quanto das superligas, quanto do titânio, ser muito parecidos, no caso das superligas e do titânio, ele está concentrado na ponta da ferramenta, fazendo com que a pressão de corte seja elevadíssima. Então, você junta ali alta temperatura e alta pressão de corte, acelera muito o mecanismo de difusão. E aí eu tenho um desgaste excessivo da ferramenta. Aqui está o aspecto do cavaco gerado pela superliga. Bom, para conter isso daí, eu tenho alternativas de ferramenta, mas eu já vou falar sobre isso. No caso das ligas de titânio, então, embora frequentemente um ou mais fatores sejam relatados para ser os maiores responsáveis pela baixa usinabilidade das ligas de titânio, alguns deles se destacam. Por exemplo, a alta resistência nas ligas de titânio é mantida a altas temperaturas, problema similar ao das superligas de níquel, que são gerados na usinagem. E esta se opõe à deformação plástica necessária para formar o cavaco. Então, se eu tenho muita resistência, e é daí que chama atenção para aquele cavaco segmentado que eu mostrei lá atrás, a resistência vai se acumulando, depois vocês vão ver que o material ele é ruim para conduzir calor,
O que acontece? Há concentração de calor numa determinada região onde eu tenho cisalhamento. E aí eu tenho esse cisalhamento concentrado, formando um cavaco segmentado. O cavaco de titânio é muito fino. E ele se concentra também na ponta da ferramenta, fazendo a pressão de corte ser elevadíssima. Então tá aqui, ó. Esse é o cavaco de titânio, né? Com as regiões ali desse cisalhamento bem separadas, né? O titânio também tem um alto coeficiente de fricção entre o cavaco e a face da ferramenta. Isso também tira bastante material da ferramenta para abrasão. Por isso, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco que para ligas de titânio especificamente, eu preciso ter presença gigantesca de fluido de corte. Não dá para fugir disso, porque senão a vida da ferramenta se torna muito baixa. Existe uma forte reatividade química do titânio. Na temperatura acima de 500 graus, com qualquer ferramenta de corte que você for utilizar, o titânio tem afinidade. Principalmente com ferramentas recobertas, ferramentas de cerâmica, o titânio vai reagir com essas ferramentas. Devido à presença de titânio nas coberturas da ferramenta, devido à presença de alumínio nas cerâmicas à base de alumina, eu vou ter reatividade. Então, eu fico muito restrito no uso de ferramentas para usinar, devido à reatividade do titânio com a maioria dos materiais de corte, né? O cisalhamento termoplástico do titânio é adiabático ou catastrófico. O que será que é isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Existe uma forte reatividade química do titânio. Então, vamos ver aqui. Ó. Lembra do gráfico lá que eu tinha falado? Temperaturas altas, eu propicio difusão e oxidação, que é a atividade química, né, entre os materiais. Isso é um problema. Outra coisa é isso aqui, é o cisalhamento termoplástico para formar o cavaco, é adiabático e catastrófico. O que significa isso? Se a gente olhar aqui, ó, quando eu tenho concentração de esforço para gerar o cavaco, ele não está conduzindo calor, porque a condutividade dele é pior do que a superliga de níquel. Então, o calor está todo concentrado na região do corte. E aí, o que acontece? Eu tenho uma região específica que vai sofrer a ação desse calor, perder resistência e vai se romper catastroficamente, formando o que a gente chama de segmentos. Né? Só que isso dá um problema sério, porque ele, aliado a isso, ele tem um módulo de elasticidade muito baixo. E o que causa isso? Eu preciso ter uma energia para deformar muito alta. Só que essa energia é liberada catastroficamente, devido à elevação abrupta de temperatura na ponta da ferramenta. E isso vai causar um fenômeno na usinagem, chamado em inglês de shatter, ou trepidação na ponta da ferramenta. Então, vocês estão vendo aqui a superfície da peça toda ondulada, devido à trepidação na ponta da ferramenta. E isso faz com que eu tenha perda de material, eu tenha erosão na ponta da ferramenta, eu tenho lascamento e uma série de outras coisas. O que vai também dificultar o uso de cerâmicas e ferramentas mais duras aqui, né? Além da reatividade química. O problema que as ligas de titânio têm é a baixa condutividade térmica. Então, vocês estão vendo aqui do lado um gráfico que, dependendo da ferramenta de corte, da velocidade que eu estou usando, está dando uma determinada temperatura, uma dissipação de calor aqui. Então, por exemplo, se eu pegar no caso do aço, esse que está aí na curva, eu tenho ferramenta recebe essa quantidade de calor e o cavaco recebe essa quantidade de calor. Então, fica um pouco para a ferramenta, mas grande parte se dissipa entre cavaco e peça. Aí, tranquilo, não sobe muito a temperatura. Mas olha no caso do titânio. Isso aqui é o que vai para a ferramenta. Isso aqui é o que vai para o cavaco e para a peça. Ou seja, a maior parte do calor gerado, que vai se transformar em elevadas temperaturas, está concentrado na ferramenta de corte. Né? Então, todos esses fatores, operando separadamente ou juntos, vão causar rápido desgaste e lascamento na superfície da ferramenta. Existe um índice na usinagem, que a gente chama de usinabilidade, que mede de 0 a 100 quão fácil é usinar aquele material. Então, nós pegamos como referência aqui o aço, a STM 1018, e
comparando com os outros aqui. Então, eu tenho aqui as superligas, a de níquel, a base de cobalto, etc., e a liga de titânio. Você vê que não chega a 40 nessa escala aqui, a usinabilidade da liga de titânio. E as superligas ainda menos, né? Comparado aí com o aço 4140 e com o aço 1018 aí. Bom, isso ainda, pessoal, tem que conviver com outro detalhe, né? Até pouco tempo, as nossas máquinas eram feitas com operações convencionais, por exemplo, de 3 eixos. Então, eu tinha o deslocamento Y da mesa onde ficava presa a peça, o X e o Z, para fazer uma peça prismática aqui. Só que hoje, nós temos máquinas aí que são chamadas de 5 eixos. O que são máquinas 5 eixos? Toda vez que eu ponho uma rotação num determinado eixo, eu chamo aquilo de um eixo a mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no sentido Z, a mesa da máquina agora gira. Então, eu chamo de eixo C. E no sentido Y, a ferramenta agora gira, que eu chamo de eixo B. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 eixos. Para que isso? Porque as peças que são feitas hoje em dia são de forma bastante complexa, né? Então, vamos ver aqui a usinagem, por exemplo, de uma turbina aí, ó, de titânio. Olha o formato dela, que é só proporcionado pela característica da máquina, né? Só que a ferramenta ela tem que se adaptar a essas mudanças de direção aí, além de todos aqueles problemas que a gente já citou. E tem que deixar a peça com características dimensionais e de forma muito bem apresentáveis, porque são usados em operações nobres. Isso aqui, por exemplo, é a usinagem de uma superliga de níquel para fazer paleta de turbina. Olha a temperatura que chega o processo, né? Dá para você ver pela fagulha que sai com o cavaco. Isso imputa à ferramenta um esforço violentíssimo, fazendo com que a ferramenta tenha que ter uma resistência elevadíssima a esse tipo de problema, né? Bom, então como é que a gente resolve isso? Bom, para a gente conseguir usinar com uma certa produtividade esses dois materiais, hoje a gente tem disponível uma série de ferramentas de corte. Desde o aço ferramenta, aço rápido, ligas fundidas, metal duro, com ou sem cobertura, o Cermex, a cerâmica, o nitreto cúbico de boro cristalino e o diamante policristalino. São ferramentas que nós temos disponíveis aí para esse tipo de usinagem. Dessas todas que eu falei, as que mais interessam tanto para a usinagem de superligas quanto de titânio é o metal duro, com ou sem cobertura, cerâmicas, nitreto de boro cúbico e diamante policristalino. No caso das ferramentas de metal duro, eu vou ter, dentro da composição dela, carbeto de titânio, carbeto de tântalo, carbeto de tungstênio, cobalto. Como a gente falou da reatividade química das ligas de titânio, não seria interessante eu ter quantidades excessivas de carbeto de titânio dentro do metal duro, que eu vou causar reatividade química entre os dois. Então, geralmente, antigamente eram usadas as ligas à base K, né, que a gente chama, onde o carbeto de titânio e o carbeto de tântalo era em concentrações muito baixas. Hoje, desenvolveram ligas melhores ainda, que são as ferramentas da classe S, que nem estão nessa tabela aqui, mas que têm composições químicas que não reagem, que são feitas para ter resistência a altas temperaturas. São específicas para superligas resistentes ao calor. Por exemplo, as superligas de níquel, eu tenho a opção ainda das ferramentas de metal duro serem recobertas, para evitar, por exemplo, a condução de calor, para evitar o atrito, para evitar desgastes, etc., eu ponho coberturas, que podem ser nitreto de titânio, alumina, carbonitreto de titânio, e o substrato, que é o metal duro. Já no caso da usinagem de titânio, eu já não posso, porque as coberturas reagem quimicamente com o titânio. Então, precisa ser uma ferramenta sem cobertura e com baixos teores de carbeto de titânio. Cerâmicas, então, é muito difícil ser usado com titânio.
cerâmicas principalmente à base de alumina, que contém zircônia, carbeto de titânio e o whisker de silício aí, são ferramentas bastante utilizadas aí. E o nitrito de silício, que geralmente aí no mercado a gente encontra também como Cialon, que é o nitrito de silício mais alumina, também são ferramentas de baixo uso aí quando se quer usinar ligas de titânio. No caso das ligas de titânio, se a gente precisar de um material de maior dureza para dar maior produtividade, a gente tem a opção dos diamantes policristalinos e do nitrito cúbico de boro. Também são bastante utilizados, largamente utilizados aí para usinagem dessas ligas. O nitrito cúbico de boro também pode ser usado para superligas de níquel, além das cerâmicas aí. Então, por isso que vocês viram no vídeo lá, que as superligas de níquel são usinadas geralmente a seco, sem fluido de corte, porque eu tenho opção de ferramentas resistentes a altas temperaturas para usinar essas ligas. No caso de titânio, eu tenho metal duro, mas o metal duro ele não resiste a muita temperatura, máximo 1000 graus. E aí, para alguns tipos de usinagem, para algumas velocidades, eu preciso de presença excessiva de fluido de corte, para retirar calor da região. Eu tenho aí uma série de fluidos de corte que eu posso usar. Eu tenho desde lubrificação com fluidos normais, simplesmente jogado na superfície da ferramenta, como eu tenho também outros tipos de refrigeração. Refrigeração por inundação, que é o mais comum, refrigeração por alta pressão, que é uma tendência do mercado hoje, de pegar fluidos de corte e inserir eles na região de corte sobre alta pressão, 40 bar de pressão, fazendo com que ele vença a evaporação ali da alta temperatura e consiga retirar calor da região de corte. Em alguns casos, eu tenho até sistemas criogênicos, usando CO2 em gás, por exemplo, para poder fazer refrigeração da região de corte. Além de usar outras tecnologias, por exemplo, no caso das superligas de níquel, usar aí o sistema MQL, que a gente chama, que é a mínima quantidade de lubrificação. Em vez de usar fluidos refrigerantes, nesse caso eu vou usar fluidos lubrificantes, só que aspergidos na forma de aerosol. Então, eles são fluidos especiais que são usados para poder retirar o atrito e minimizar a geração de calor. Né? E aí tem novos produtos sendo desenvolvidos para essa área também. Então, a gente precisa fazer um jogo aí entre ferramenta de corte especializada para o corte de superligas e ligas de titânio e também a presença de fluidos de corte. Né? Então, vamos ver alguns desses fluidos de corte em ação na usinagem. Primeiro, eu vou começar com a operação a seco. Né? Então, nesse primeiro caso, é uma usinagem do Inconel 718, fazendo uma paleta de turbina aí. Então, você veja aí que a ferramenta é exposta a elevadas temperaturas, chegando aí, em alguns casos, até 1.400 graus, e isso faz com que a ferramenta tenha uma vida extremamente curta. Isso não é interessante na produção de uma paleta como essa, porque eu preciso ter continuidade para ter bom acabamento. Isso aqui é um exemplo de tuneamento, por exemplo, do Inconel. Também dá para perceber ali na região da ferramenta a grande temperatura que isso aí chega. Lógico, se eu usinar com a velocidade muito mais baixa, não vai gerar tanto calor, mas eu não vou ter produtividade. Então, eu preciso aliar a produtividade com a usinagem bem feita. Se a usinagem da liga de titânio, inicialmente sem fluido de corte. A liga de titânio, deixa eu até vou dar uma paradinha aqui. A liga de titânio, ela tem um problema. Se eu usar muito fluido de corte, devido ao shatter, que é a trepidação da formação do cavaco, eu vou ter um problema de choque térmico na ferramenta, aliado à vibração. E aí eu vou ter ruptura dessa ferramenta. Então, eu preciso ter outros sistemas de refrigeração. Né? Então, aqui é a usinagem normal. O problema da liga de titânio não é nem no desbaste. Lembra que eu falei de desbaste lá no começo? Desbaste é aquela operação onde eu quero tirar bastante material, não estou preocupado nem com a dimensão e nem com a forma. Lógico, eu estou preocupado, mas eu não tenho tolerâncias apertadas. Então, eu posso retirar material, mesmo que isso daí venha a produzir um desgaste excessivo na ferramenta.
Mas o problema é quando eu chego próximo da medida final e da forma final. Aí eu não posso ter calor, porque o calor vai ocasionar desgaste da ferramenta, vai ocasionar dilatação do sistema, ou seja, deformação da forma da peça. E quando a peça vai ser aplicada em aplicações nobres como essa, eu tenho muito problema de utilização. Porque a paleta de turbina fica com ajuste muito apertado dentro ali da turbina. Qualquer dilatação, qualquer coisa, qualquer distorção no seu formato ali, vai produzir problemas catastróficos ali no voo, né? Então tem que ser uma peça de muita precisão. Então, nas operações finais de acabamento, tanto da superligas quanto do titânio, eu preciso ter sistemas de refrigeração para evitar calor excessivo, para evitar desgaste, para que eu tenha rugosidade superficial boa e para que eu não destrua precocemente a minha ferramenta. Agora, alguns sistemas de refrigeração. O primeiro deles é com fluido de corte abundante, sob alta pressão. Então, esse fluido de corte, ele tem que ter a habilidade, pessoal, de entrar na região de corte. Deixa eu rodar mais um pouquinho, eu paro aqui. Ele tem que entrar na região de corte com tal efetividade que ele vença ali o calor, porque imagina que ali eu vou formar uma bolsa de vapor. Né? O fluido aquoso, eu vou gerar uma bolsa de vapor, porque ali na região deve estar aproximadamente 1000 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir esse fluido de corte sob pressão, hoje em dia chegando aí a 40 bar nos processos de refrigeração sob pressão. E isso faz com que duas coisas aconteçam. O fluido de corte chega na região, rouba calor e também ajuda na quebra do cavaco. Vocês vão ver aqui no prosseguir do vídeo aqui, ó. Tá vendo? O fluido de corte, ao chegar aqui na região, ele faz uma cunha hidráulica embaixo do cavaco. Então, isso ajuda a levantar o cavaco, ajuda o rompimento desse cavaco e ajuda a formação melhorada dele em baixas temperaturas. E aí, por curiosidade, aí tem também trabalhos de refrigeração usando aí outro sistema, por exemplo, sistema criogênico. No caso do titânio, por exemplo, na operação final dele, a inserção de gás CO2 aí, a baixíssimas temperaturas, né? Fazendo com que a temperatura de corte não seja tão elevada e que todos os processos se caminhem muito bem aí, tá? E aí eu tenha um formato adequado da peça. Tranquilinho, pessoal? Eu falei bastante, né? Foi rápido, mas eu acabei falando bastante. Tudo certinho? Tudo certinho. Tudo ótimo, professor. Espetacular. Deixa eu fazer um jabazinho rápido aqui. Pessoal, esse aqui são os contatos da escola, Senai de Taubaté. Né? A escola fica na Avenida Independência, Taubaté. O site é o www.sp.senai.br/Taubaté. E aí o meu e-mail aí, institucional, é elias.cunha@sp.senai.br. O que eu agradeço muito a presença aí no evento e digo para vocês aí que é uma satisfação muito grande sempre estar com vocês aí, fazendo parte dessa família aí, tá? Eu agradeço muito aí por vocês terem recebido aí, principalmente por ter sido aluno da instituição, saber que tem alguns professores aí assistindo, e isso é um motivo de muito orgulho para mim, tá? Estou aberto agora a questionamentos, a perguntas. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu tento responder mais tarde, né? Enfim, estamos aí. Professor Sebastião, tudo bem? Beleza, como você está? Tudo tranquilo? É uma satisfação revê-lo. Bom, a satisfação é toda nossa, é muito importante para nós receber os ex-alunos, né? Vindo palestra e trazendo orientações, informações para os atuais alunos, né? Então, é um prazer muito grande ter, né, os egressos sempre retornando, né? E principalmente nós que... eu fui professor seu lá na graduação, depois você foi fazer lá no Demar, então a gente ficou, né, junto um tempo bastante grande, né? Legal. E depois, quando você terminou o mestrado, nunca mais nós nos encontramos, né? Então, é muito grande a satisfação, né, de vê-lo, né? E desenvolvendo esse trabalho muito, muito bonito, muito interessante, né? Então, parabéns pela palestra, foi muito ilustrativa, muito
trouxe muito conhecimento. Aquele negócio, a gente passa em frente, o rapaz está torneando lá, que é afundido, aço inoxidável, nióbio, não sei o que lá, mas ninguém não sabe o que está por trás disso, né? Principalmente a gente que não é muito dessa área. Então, foi muito bonito a palestra, muito assim, didática, foi muito legal. Inclusive, né, o visual, né, dá para você ver cor, né, quando a temperatura eleva, coisa e tal, né? Então, eu acho que foi, assim, ímpar, né, essa participação sua. Então, eu agradeço muito você ter aceito, né? Que eu também, né, junto com o CAEM, nós estamos, né, a Semana de Engenharia de Materiais é uma atividade acadêmica, né, que é coordenada pelo o centro acadêmico, né, e também com o suporte do departamento de professores, né. E eu estou na coordenação do curso, então eu trabalhei bastante, né, junto com os meninos do CAEM aí, são, né, pessoas extremamente ágeis e correram atrás. A gente pessoa tem que não ia ser possível fazer, né, essa semana, mas eles correram atrás e resolveu e fez e sem perda de qualidade, inclusive, em função, inclusive, do nível dos palestrantes que nós tivemos, né? A Sul foi realmente, a gente está fechando com chave de ouro, né? Foi muito interessante, tá certo? No começo, né, eu vi seu nome, mas não estava muito, que é muitos alunos que passam por a gente, né, não estava assim, mas depois quando eu vi seu rosto, começou a falar, falei, Elisa, aí pronto, né, já voltou. Bom, muito interessante, muito bacana, né, mas você, eu estava, né, assim, doido para ver alguma coisa de cerâmica, ferramenta de cerâmica, porque minha área, né, é a cerâmica. E aí eu fiquei triste quando você falou que determinadas cerâmicas, por exemplo, alumínio, não dá para usinar titânio, né? E aí eu queria saber se, além das ferramentas que hoje estão aí no comércio, tem gente, algum grupo estudando, né, novas ferramentas, novos materiais para resolver o problema, principalmente dessas vigas especiais, né? Que uma coisa é o convencional e outra coisa livros especiais, como você mostrou para nós, né? E são livros importantíssimos, né? Aplicações delas são aplicações extremamente importantes, né? E aí você tem, assim, conhecimento de alguém, algum grupo, que na FEG, por exemplo, tem um grupo estudando ferramentas cerâmica, né? Acho que você conhece, né? O professor Zé Vitor, né? O professor Valério, que inclusive foi seu orientador de mestrado, né? É do grupo dele. E eu andei participando de algumas defesas na FEG, mas o Zé Vitor estuda muito cerâmica à base de alumínio dopado com crômia e assim por diante, né? Mas parece que não é para ligas especiais, né, como você apresentou, seria mais para ferro fundido, essas coisas. Aí eu não sei, né? Você saberia me dizer se lá fora o pessoal tem, né, estudado alguma cerâmica, além das que, né, estão catalogadas. E a outra pergunta também, a usinagem, ela é um processo de fabricação por subtração de material, né? E, em contrapartida, hoje está evoluindo muito a produção, né, processo de produção de peças por adição, que aí por exemplo, né, por metodologia 3D, aquelas coisas. Como que você vê, né, peças grandes, acho que você, se bem que, né, o pessoal está avançando, né, nessa condição de peças grandes, com metalurgia, né, com produção de peças por adição, mas peças pequenas parece que o negócio funciona muito bem. Como que você vê, vamos dizer assim, a permanência da usinagem, né, ainda ao longo do tempo, sendo que essas tecnologias de adição e não de subtração estão crescendo muito? Tá? Muito obrigado pela palestra, tá? Foi um prazer muito grande, tá joia? Eu agradeço muito, professor. Eu queria até dizer que tem um aluno que está assistindo aí também, o Valdir, né? Foi aluno bem antes de mim. Mas, assim, pessoal, em relação às duas perguntas que o professor fez. Primeira pergunta, em relação ao desenvolvimento de novos materiais, está sendo constante, né? Está sendo bastante estudado, principalmente em centros europeus e alemães. Eles estão estudando bastante a aplicação de novos materiais de ferramenta para a usinagem, né? No caso das ferramentas cerâmicas, uma coisa que vem ajudando muito a usinagem na presença da cerâmica seria a melhoria da tenacidade das cerâmicas que a gente tem, que já tiveram uma evolução violenta nos últimos tempos, que isso é uma característica grande aí que precisa ter na usinagem,
principalmente por causa do efeito do shatter lá que eu falei, que é a trepidação, né? E as ferramentas cerâmicas, infelizmente, ainda têm uma tenacidade, a fratura bastante alta em relação aos outros materiais. Mas, para a usinagem, por exemplo, de acabamento, que é o interesse, né? Existem muitos desenvolvimentos para se utilizar a cerâmica. Por exemplo, sistemas de absorção de vibração na ferramenta e no conjunto máquina. Então, se eu tenho um sistema mais rígido, mais perfeito, numa usinagem mais adequada, eu posso utilizar a cerâmica, né, nesses casos. Outra coisa seria através da diminuição do tamanho de grãos, né, tornando essas cerâmicas com nanogrãos. E isso faz com que a resistência da cerâmica ao processo aí seja enorme. E além da inserção nas cerâmicas de alguns elementos que diminuem essa reatividade química. Também existem grupos fazendo estudos desse nível aí. No caso do Zé Vitor, lá da Unesp, lá, a gente já desenvolveu alguns processos de usinagem junto com ele, de superliga de níquel, né? Até no Senai mesmo a gente fez, utilizando a ferramenta de nitreto de silício, que é uma ferramenta cerâmica e que deu excelentes resultados aí, tá? Aliás, a ferramenta produzida por ele deu resultados melhores do que as ferramentas comerciais que a gente tinha disponível. Foi bastante interessante nesse aspecto aí. A segunda pergunta, professor, é em relação à fabricação aditiva, fabricação por impressão 3D. O que eu digo é assim, na usinagem, a usinagem vai passar por uma mudança tremenda. Porque muitas operações de usinagem não serão mais necessárias. Porque é muito mais fácil eu depositar material do que retirar material. Principalmente quando eu vou fazer peça aeronáutica. Porque peças normais eu não retiro tanto material. Algumas peças chegam a perder 90% da sua massa em forma de cavaco. Então é muito mais fácil eu imprimir a peça. O grande problema que eu ainda vejo nesse tipo de tecnologia são dois, na verdade. Primeiro, é se essa tecnologia é capaz de gerar microestruturas dessas ligas impressas equivalentes às que a gente tem hoje. Então isso vai ter que passar por um desenvolvimento imenso, talvez leve anos ainda para chegar no nível de desenvolvimento das estruturas que a gente tem hoje. Segundo, a energia. A energia gasta para fazer uma impressão de metal ainda é alta. Talvez com o barateamento da energia, com novas tecnologias de geração de energia, isso seja muito mais viável. Mas eu acho que a usinagem ainda vai ter ainda uma aplicação no que diz respeito a algumas operações de usinagem, que são difíceis de ser feitas por impressão. E também no acabamento, que a impressão tridimensional ainda não dá acabamentos excelentes, que precisam ser passados por usinagem. Outra coisa também é peças que vão passar por alta ciclagem, processos de fadiga, né? A gente não sabe ainda o comportamento dessas ligas impressas com relação às ligas usinadas, as ligas fundidas normais depois usinadas. Porque as ligas usinadas, elas não têm característica de compressão e tensão superficial igual de outros processos. Então, acaba que a usinagem ainda tem um campo de aplicação ainda grande. Lógico que todos os processos vão passar por modificações grandes, mas a usinagem ainda vai estar presente nesse aspecto aí. Beleza, professor? Não sei se eu consegui responder. Perfeito, conseguiu sim. E é bom para os alunos, né, que estão assistindo, quanto conhecimento, quanta coisa, né, que você colocou aí, quanta informação, né? Então, eu acho que foi muito legal a palestra, e agora, inclusive, né, com as suas respostas, a gente cresceu bastante em termos de conhecimento e de visão, né, inclusive de processamento de materiais, né, sobre microestrutura. Então, casou perfeito na engenharia de materiais, né, sua palestra, e a resposta que você deu também, perfeito. Estou super satisfeito. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Mais alguém aí? Fica à vontade, gente. Agora eu vou ler algumas perguntinhas que estão no chat, tá bom? Tá bom. Começando pela pergunta da Ana Luísa. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Elias e ao Caim. Foi excelente. Há alguma possibilidade do professor disponibilizar os slides? Na forma de PDF, sim. Eu mando para vocês. Tudo bem, depois a gente disponibiliza para as pessoas. Vamos lá. Elias, agora pergunta do Orlando. Elias, existe alguma forma de monitorar esse desgaste nas ferramentas? Sim. Como a automação pode ajudar nessa área?
A automação tem uma aplicação fundamental nessa área. Hoje a gente tem máquinas aí que a gente chama de máquinas totalmente flexíveis e máquinas que se controlam através da tecnologia aí 4.0. Então, o que nós podemos fazer para controlar desgaste de ferramenta? Por exemplo, estudos que estão sendo desenvolvidos hoje que envolvem medição térmica através de câmeras de temperatura, que a gente sabe que a ferramenta, quando ela se desgasta, aumenta o atrito e aumenta o calor. Então, através de análise térmica, é possível eu estipular um tempo de troca de ferramenta. Outra coisa seria através de processo de vibração. Então, instalando analisadores de vibração na máquina, a vibração aumenta com o desgaste da ferramenta. Então, eu consigo monitorar isso e traçar períodos de troca. Outros estudos que tem através de som, né? A análise do som da usinagem também gera momentos aí para troca de ferramenta. Ou seja, eu posso instalar isso com automação e essa automação gerar sinais para a minha máquina para dizer para ela que está na hora de trocar a ferramenta. Então dá para fazer isso também. E já tem trabalhos, inclusive, desenvolvidos nessa área. O Vinícius perguntou: professor, as ferramentas de corte CERAMET são recomendadas a superligas de titânio e níquel? O CERAMET, sim. O problema do CERAMET é com titânio. Com liga de níquel dá, mas com titânio ela é reativa. Então, aí eu tenho um problema sério de uso aí. É mais metal duro mesmo com titânio. Queria mandar um abraço para o professor Durval aí também, fui aluno dele aí, eu vi o nome dele agora aí, um prazer saber que ele está assistindo também. A pergunta do Lucas Jubini. Muito obrigado, excelente palestra. Gostaria de tirar uma dúvida. Quais critérios usamos para escolher fluido de corte mais indicado para o processo? A primeira coisa, o fluido de corte ele precisa ter resistência hidráulica e resistência a um determinado nível de temperatura. Porque se ele não formar um filme hidráulico ali entre o cavaco e a ferramenta, ele não evita o atrito. Então, tem que ter características especiais de lubrificação no fluido de corte para que ele possa realmente evitar a geração de calor. A segunda seria a propriedade do fluido de corte de retirar calor. Então, o fluido de corte tem duas funções: evitar a formação de calor através da lubrificação e retirar calor através da refrigeração. Por isso são chamados fluidos lubrifrigerantes. Então, eu tenho essas duas alternativas aí, e o desenvolvimento dos fluidos, ele passa por essas duas características, mas também passa pela característica de degradação e poluição do meio ambiente. A degradação, porque o fluido de corte, com o tempo, ele adquire bactérias e vai se estragar, e eu preciso trocar. E a outra é qual o trabalho que eu vou ter que ter depois para descontaminar esse fluido, esse efluente, para poder jogar no meio ambiente. Isso é um problema sério, e é por isso que os processos caminham no sentido de ferramentas não utilizarem o fluido de corte. É certo que em alguns casos não tem jeito, mas, enfim. Agora a pergunta do Vinícius Araújo. Ótima palestra, professor. Minha mãe trabalha com essa área e gostaria de saber qual tipo de ferramenta você recomendaria para a usinagem de ligas de aço. De aço? Então, na verdade, quando você pega a ferramenta de metal duro, ela tem uma série de classificações, né? Ela tem desde a P, M, é classificada, a classificação ISO dela é por letras, né? P, M, K, N, S, H. A P, geralmente, é para aço carbono, né? Eu vou ter ali uma variação de P's, né? Eu tenho P5 até P50, que P5 é a ferramenta mais dura para materiais mais duros. E a P50 é uma ferramenta mais tenaz, quando eu tenho operações de choque, né? Tem que ter tenacidade. Então, eu vou ter a P, que é para aço, mas também vou ter a H, que é para aço endurecido, já aço com tratamento térmico, que é um caminho que a usinagem está caminhando hoje também, para fazer usinagem direto de materiais já temperados, concorrendo, inclusive, com a retificação. Então, as duas alternativas, P e H, no caso do metal duro. O
O Guilherme agora vai fazer uma pergunta, ele vai abrir o microfone para falar. Oi, Elias, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Legal, Guilherme, valeu. Muito obrigado. Eu tenho uma perguntinha, você acabou citando, né, sobre toda essa dificuldade que a gente tem de usinar esse tipo de material, que acaba até tendo os cavacos incandescentes, né, achei bastante interessante os vídeos, mas você citou sobre as pastilhas com outros materiais, com materiais que não fossem tão reativos, e até a presença dos whiskers que você comentou. Eu queria saber se existe uma diferença muito grande do custo desses materiais e se isso acaba atrapalhando, às vezes, na hora de fazer o orçamento ou usinar de algum material, de algum produto. Sim, existe uma diferença. Só para você ter uma ideia. Em relação metal duro com uma ferramenta de diamante policristalino. É que a gente fala de diamante, todo mundo lembra de joia, né? Ah, pô, vou levar uma ferramenta dessa para casa e tal, né? Na verdade, não é isso, tá, pessoal? É o diamante policristalino, diamante natural, aquele de joia, diamante monocristalino, que também é usado para usinar espelho de telescópio que vai para o espaço e tal. Mas é um caso específico, que compensa ter altos valores de ferramenta. Mas no caso normal, industrial, são diamantes policristalinos. Né? E aí, só para você ter uma ideia, uma ferramenta de metal duro com diamante policristalino chega a 100 vezes a diferença de preço. Às vezes é 100 vezes mais caro. Só que aí, eu não gosto de falar de preço de ferramenta. Por quê? Porque existe uma coisa que é mais importante que o preço da ferramenta, que é a relação custo-benefício. Por quê? A ferramenta é muito cara, mas ela usina 300 vezes mais do que uma ferramenta de metal duro. Então, compensa. Se você for colocar na relação custo-benefício, compensa. Mas que existem diferenças, existem. E não é porque a ferramenta tem excelentes aplicações e condições de uso, eu vou colocar ele em qualquer lugar. Não compensa, por exemplo, eu usinar um aço com uma ferramenta de CBN. Né? Por quê? Porque ele é para ferramentas, para usinar de aço endurecidos, aço em condições especiais. Eu usinar um aço comum com ele, eu estou jogando dinheiro no lixo, porque outras ferramentas muito mais baratas fazem esse serviço com eficiência. Tá? Entendi, muito obrigado. Nada. O Gabriel Rabi também tem mais uma pergunta, ele vai abrir o microfone para falar. Boa noite, Elias, tudo bom? Obrigado pela palestra, foi muito boa e complementou muito a palestra do ano passado sobre usinagem, que eu também acompanhei. E eu cheguei a trabalhar com metalurgia do pó de titânio metálico. E um dos piores problemas que se tem no titânio é justamente a oxidação via oxigênio intersticial, né? Sem ser acabado com a cevadura. Eu fiquei um pouco perdido, porque o senhor falou que precisa de calor para a usinagem, só que também você diminui um pouco esse calor com o líquido, né? O líquido, acabou fugindo o nome. Mas o titânio é super oxidável, tem uma oxidação muito alta, acho que 300 graus Celsius, 500 graus Celsius. Como é que você controla essa situação? Não seria mais fácil você usinar uma turbina de avião com metalurgia do pó, ao invés de usinagem? Como é que funciona essa parte da oxidação do titânio e usinagem? Na verdade, a temperatura, como eu falei, o titânio não sofre tanto com essa temperatura, o que sofre mais é a ferramenta, ele concentra na ponta da ferramenta. Não chega a ter problema de oxidação na superfície do titânio, porque é uma situação muito pontual, muito localizada, que é prejudicial, sim, para a ferramenta, né? Mas para a liga de titânio, porque a superfície que vai estar em contato com o calor, ela vai ser em milésimo de segundo. Ela passou, mas a ferramenta sempre vai estar em contato. Então, ela vai estar sofrendo todo o calor. Mas a superfície da peça, em geral, ela tem um contato de milissegundos. Então, isso não é suficiente para causar algum tipo de dano superficial à ferramenta, né? À peça, desculpa, que está sendo usinada. O que eu estava falando em relação à temperatura, a usinagem, ela conta com uma elevação de temperatura, sim. Para quê? Para diminuir a resistência do material, para que o corte seja efetuado com mais efetividade. Mas não tanto. Por exemplo, se chega a 1.000 e poucos graus, aí a ferramenta começa a sofrer, aí é um problema. E aí entra o fluido de corte para jogar um pouco para baixo. Isso daí. Mas o problema de oxidação ele é muito pontual e, no caso do material, dificilmente vai acontecer. Entendi. Mas mesmo assim, a usinagem é muito melhor do que a metalurgia do pó, via sintetização, para essas peças? Ou... A metalurgia do pó, ele não vai conseguir gerar. A metalurgia do pó não consegue gerar peças com tolerância de forma e dimensional da maneira que eu preciso para utilizar
na turbina. Eu vou precisar de algum processo para acabar. Eu posso tirar da metalurgia do pó com um formato próximo, mas eu tenho que usinar para deixar no formato final e no acabamento final. A metalurgia do pó não consegue gerar ela pronta para mim. Tá bom, então. Obrigado pela resposta. Beleza. Acredito que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, mandar no chat. Vou dar mais um minutinho aqui, para ver se alguém tem mais alguma pergunta. O pessoal está pensando na pergunta aí. Agradecer aos meus colegas lá do Senai de Taubaté, que eu já vi aqui. Desculpa aqueles que eu não vi ainda, mas o Luiz Otávio está aqui, o Cleiton, o Orlando e algumas outras pessoas aqui que eu vi rapidamente. Me desculpe se eu não lembrar o nome, mas obrigado pela força aí de estar assistindo. É bastante legal, bastante satisfatório para a gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Podem fazer. Se eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei e está tudo certo. É isso, então? Eu acredito que é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpem muito pelos transtornos que ocorreram durante a palestra. A gente tentou lidar da melhor forma possível. Isso aí eu queria dizer para você, Gabriel, que não tem problema nenhum, que essas coisas acontecem. Nós estamos vivendo um novo momento, um momento de reunião virtual. Vocês tiveram uma boa intenção de abrir o link para várias pessoas externas poderem entrar e assistir, até de outras faculdades. Só que isso acabou que pessoas que não têm o mesmo interesse também entraram, não foi culpa de vocês. Eu não me abalei nem um pouquinho com isso, para ficar tranquilo, e a gente toca o barco, apesar disso tudo. Eu vou pedir para você ficar mais com a gente. Opa, pode falar. Não tem culpa nenhuma de vocês, não, fica tranquilo. Foi muito boa a palestra. Agradeço aí, foi muito legal. E não tem que pedir culpa nenhuma, tá? Legal. Não, sem problema, não é culpa de ninguém. Pessoal, obrigadão mesmo. Então, gente, a CEMAT vai ficando por aqui. Só lembrando vocês que o link de presença já foi disponibilizado. Se vocês ainda não assinaram, assinem lá. O evento foi muito gratificante. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente, para a gente conversar um pouquinho com só as pessoas do CAEM. Legal. Muito obrigado a todos. Eu vi mais um do Senai, posso falar? Emerson, Fica à vontade. Obrigado aí, Emerson. Muito obrigado a todos e aqui encerramos a CEMAT. Ô, Gabriel, você pediu para o pessoal do CAEM ficar, né, para vocês conversarem um pouquinho. Antes que eu saia, eu gostaria de agradecer muito vocês pela semana, tá joia? Foi muito legal, gostei demais. O empenho de vocês, né, para a realização dessa semana, né, foi tudo assim, né, novo para nós, né, mas atingiu, né, a expectativa. Obviamente, nós não tivemos tantas atividades quanto teríamos se fosse presencial, né? Mas, realmente, no começo até pensei que esse ano não ia ter CEMAT, né? E aí eu fiquei até meio triste, né? Porque o cortar um ano, né? Então não é legal. A gente deve, né, sempre prosseguir anualmente esse encontro, porque traz muita informação, enriquece muito, né, os nossos alunos, os participantes de modo geral. Inclusive os professores que assistem também, normalmente, né, aprendem bastante. Eu, principalmente, né, aprendi muito, com assistir todas as palestras, né? Então, eu como coordenador do curso, né, eu agradeço muito, né, por essa atividade que vocês realizam, né, que é a CEMAT, e parabéns mesmo, e continue sempre assim, esse grupo, né, que sempre trabalhando, sempre trazendo coisas novas para a instituição e para enriquecer o curso, que é isso, né, é disso que o curso precisa, é disso que o curso, né, precisa para poder alavancar, melhorar e para que nós possamos, né, colocar os nossos engenheiros aí no mercado de trabalho cada vez mais eficientes, melhores, né, para poder atender os anseios da sociedade, tá ok? Então, muito obrigado ao CAEM, obrigado ao professor Durval, tá, ele também não falou hoje, pensei que ele ia até falar, o professor Durval hoje, ele é o vice-diretor da instituição, tá? Não sei, então, eu cheguei a acompanhar isso aí.
ele esteve sempre presente aqui. O Silvio Silvieri é o diretor, e o professor Durval é o vice-diretor. E o professor Durval, né, eu olhei nas outras palestras, também estava aqui. Então, agradeço, né, pela diretoria da instituição, né, por estar sempre dando apoio e junto com a gente. Tá joia? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço para todos e prazer, né, as pessoas que faziam tempo que não vi, principalmente o Elias, tá, Elias? Um grande abraço para vocês. Obrigado, prazer revê-lo. Valeu, um abraço. A gente fica muito feliz em receber elogios do Tião, porque, querendo ou não, ele é uma das pessoas que mais apoia o CAEM e sempre está junto com a gente porque a gente precisa. Então é muito gratificante eu ouvir todo o afeto que você demonstra pelo CAEM. Tá, e eu falei, o problema de falar que é aluno é que revela a idade, né, Tião? Esse é o problema. Um foi aluno em 1989, daí já dá para fazer umas continhas já. Dá para fazer umas continhas. O Jefferson foi meu aluno bem antes do Elias, né? O professor Jefferson foi meu aluno. O professor Bernini foi meu aluno. Eu tenho até o professor Crédito, que está na instituição, ele foi meu professor. Né? Então, o Crédito ainda está. O professor Bertinho, o Zé Roberto foi meu professor também, só tem os dois agora, né? Que foi da minha época, né? E aí eu estou no meio do, né, entre né, os mais novos e os mais antigos, tá certo? Mas não tem importância, não. Vamos chamar de velhinho mesmo, que eu não me preocupo, não. Um grande abraço a vocês. Grande abraço. Valeu. A gente só vai esperar.